Olá pessoal, bem-vindos aqui ao podcast do Autopapo. Hoje eu tô com um timaço aqui de especialistas para a gente conversar um pouco de mercado de carros usados, mercado de carros elétricos, pincelar ali também o mercado dos carros por assinatura. Então vou apresentar esse timaço de especialistas, começar aqui pelo Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX. Bem-vindo, Flávio, obrigado pela presença. Obrigado a você, Felipe, pelo convite, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Tenho também aqui Emílio Camanzi, jornalista que cobre o setor aí há mais de 60 anos já. Tô chegando, ainda não cheguei lá. Passou pelas principais publicações do Brasil, trabalhou do outro lado do balcão em assessoria de montadora e agora está junto com a Camila Camanzi com o Carros com Camanzi, um sucesso aí no YouTube. E last but not least, Boris Feldman, publisher do Autopapo, também aí já, vou chegar a 60 anos já no setor. Quase. Também. É um ano a menos do que eu, né? Tô me empatando. Com 58. A briga tá boa aqui, acirrada, a apresentação feita. E eu queria começar conversando com você, Flávio, falando aí do sucesso que foi o mercado, né, de automóveis no ano passado. Depois de muito tempo patinando, a gente teve um recorde aí de vendas, tanto de carros 0 quilômetro quanto de carros usados, né? Exato. É uma coisa tá intimamente ligada à outra, né? A gente costuma dizer que o zero de hoje é o usado de amanhã, né? Então essa cadeia ela tem que se apoiar e que a fila tem que andar, né? É o que você falou, o ano passado foi um ano muito bom. A gente conseguiu ver recordes em tudo, né? Da produção de zero, que foi 8% maior do que o ano anterior, da venda de zero, né? Que chegou a ser 14% maior do que o ano anterior, e da venda de usados, que foi 10% superior ao ano anterior. Então, assim, foi de fato um ano muito bom para o mercado, a indústria automotiva, de fato, foi muito bem sucedida. A gente entende que isso tem algo muito intimamente ligado com o consumo relacionado ao crédito, né? O que vinha de alguma forma retendo, né, ou bloqueando esse consumo era o crédito. As principais instituições financeiras elas não estavam abertas a essa concessão de crédito por uma questão de inadimplência. O que aconteceu? Acho que qual foi a grande virada de chave agora em 2024? Com o pleno emprego, e a gente está falando aí do menor desemprego nos últimos 12 meses. De fato, o pleno emprego gera menor inadimplência. E essa menor inadimplência encoraja as instituições financeiras a cederem crédito e abrirem ali as suas linhas de crédito, né? Então, o crédito liberado, os financiamentos ficaram muito mais acessíveis e aí o consumo voltou a pleno vapor, né? Então, com esse consumo, o consumidor voltou às compras, voltou a pensar no seu carro, seja zero, seja usado. E quando você compra o zero, automaticamente você tem que vender o seu usado, ou quando você vai comprar um usado, você tem que vender o seu outro usado. E isso movimentou muito o mercado, né? Então a gente ficou bem impressionado. E a OLX, como plataforma, ela acaba sendo muito o retrato, o reflexo do que é o mercado. E a gente viu isso também dentro da nossa plataforma. Hoje na OLX você consegue quantificar assim, quantos carros tem ali em oferta para o consumidor? Sim. Hoje a gente lidera esse mercado de portais tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, né? Hoje a gente tem mais de 800 mil veículos ofertados, né? Tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E é natural que essa oferta de 800 mil veículos publicados atraia um grande público. Nós estamos falando de 22 milhões de usuários únicos que todo mês vão lá buscar o seu carro. Então, quando 22 milhões de usuários encontram 800 mil veículos, isso é liquidez pura, né? Então, a gente vende hoje 3 carros por minuto. Então, desde que a gente começou esse bate-papo, a gente já vendeu algo como 45 carros, né? Porque é muita oferta e muita demanda. Quando a gente junta isso aí, é liquidez na veia, né? Número de carros mês, nós estamos falando de algo como 100, 120 mil carros por mês, que dá algo entre 1,2 milhão e 1,5 milhão de carros vendidos através da plataforma por ano. É muita coisa, né? Muita coisa, assustadora até, né? E é o que eu falei, é o reflexo do que foi o mercado, né? O mercado aquecido, a plataforma reflete em comportamento. Desculpe interromper, mas você falou que você ficou admirado, né? Eu fiquei admirado agora que eu vi uma notícia, foram 17 milhões de carros, né, comercializados. Exato. Né?
Negócio doido. Você pensar que não chegamos a produzir 3 milhões, né? Foram 2 milhões e pouco, né, de carros, carros novos, né? Pô, os usados, eu não imaginava que fosse tanto. Né? É uma coisa incrível. E ainda por cima aumentou 10%, né? Sim. 10% em relação ao ano passado. Sim. É doido, né? Ô Camanzi, você cobrindo esse setor, né? Você e a Camila viajaram muito ano passado, muito lançamento, né? Foi. De carro, de novidades aí no mercado. Você acha que é aquele dilema do biscoito, assim, vendeu mais porque teve mais oferta ou teve mais oferta porque já perceberam que estava tendo esse aquecimento? Como é que você vê essa questão? Eu vejo o seguinte, né? Quer dizer, o que está acontecendo com as montadoras? Elas estão precisando se renovar, né, para poder vender. Né? Quer dizer, o pessoal já cansou de ver os Opalas da vida, né? Chega de Opala, né? Quer dizer, então, o mercado, ele está querendo uma renovação constante, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, as pessoas já perceberam isso, né? Principalmente pelos carros importados, toda hora tem novidade, então eles também querem. As montadoras eu vejo que estão fazendo isso. Porém, eu acho que tem um problema muito grave. Eu tenho visto que por exemplo, para você entregar, no caso foram os Peugeot 208, cara, tá levando 90 dias para entregar um. Coisa louca. Quer dizer, então, para que lançou o carro? Você está entendendo? Você não tem para entregar. Né? Aí fica todo mundo pé da vida, né? Porque o cara vai lá, paga, dá entrada, cadê meu carro? Ah, não tem previsão. Ah, não, peraí, é assim mesmo, tá faltando carro. Uai, e depois eles vão lá na Fábio e choram, né? Aí, as montadoras vivem chorando aqui, né? E o Camanzi, só complementando, às vezes é justamente na ineficiência da entrega do zero que a demanda pelo usado cresce brutalmente. Também, exato. Acho que o maior reflexo talvez tenha sido na pandemia, né? Com a falta dos semicondutores, quando de fato o zero deixou de ser produzido, teve aquela onda brutal de consumo dos usados. O que acontece hoje também é isso. Quando o consumidor entende que o zero dele ele não vai receber no prazo que ele queria, cara, por que eu não pego então um seminovo 2024? Claro. Que tá tão bom quanto eu ainda compro ele com deságio. Exato. Né? Então acho que de fato existe um nicho de oportunidade aí para os seminovos quando o zero falha na entrega. E pegando... Só complementando, eu acho que a grande preocupação das montadoras hoje, quer dizer, elas deveriam pensar um pouco menos em novos lançamentos ou novos acabamentos, né? Põe uma faixinha, põe coisa e tal, vira um lançamento, né? E se preocupar em eficiência de produção. Sabe? Quer dizer, elas serem mais eficientes para produzir mais e com menor custo, né? E não ficar, porque senão, eu acho que, sabe, as pessoas ficam, sabe, quer dizer, é chato, você quer uma coisa, tem que esperar 3 meses, 4 meses, não sabe quando vem, você acaba sendo enrolado, né? E é o que você falou, né? Quer dizer, o sujeito chega uma hora e fala, quer saber, vou pegar o seminovo, né? É isso. E eu vou pegar esse gancho da demanda reprimida do zero e eu vou para outra questão ligada para o Boris Feldman, que é o preço do carro zero. Isso também está assustando o consumidor, né? Às vezes ele prefere pegar um seminovo mais equipadinho do que um zero pelado. Essa alta de preço dos carros 0 km vai ter fim, Boris Feldman? Não vai ter fim, porque isso não é Brasil, isso é o mundo inteiro. É claro que o nosso carro é muito mais caro que em outros países, porque a sede do governo atrás de imposto é uma coisa infindável. Então você paga, a cada R$100 que você paga num carro, você deixa R$40, R$45 nos cofres públicos. Então, aí está explicado a maior parte do preço elevadíssimo do nosso carro. Além disso, o preço do carro não para de subir. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Por quê? Porque hoje você é obrigado a colocar airbag, ABS, sistema de antifrenagem, disso e daquilo, e anti-estabilização, e patati e patatá, e isso não é de graça, isso tudo é eletrônico, então o preço do carro vai subindo. Então, cadê o carro popular? Ele antes a gente chamava entre aspas, hoje nem pode tirar as aspas e tira o popular, não tem mais nada. Então o problema do preço do nosso carro ali foi o que ele falou. Se você tem crédito, o brasileiro, curiosamente, não se preocupa muito com o preço final do carro, não. Ele quer saber se cabe no bolso a prestação. Mas quantas prestações? Aí o cara fala,
Eu acho que são 80. Porra, você vai pagar em 80. Daqui a 80 meses você está pagando prestação. Mas são R$430. Cabe no bolso. Né? E, além disso, não podemos esquecer o que favorece muito a OLX. Em outros países, para cada carro zero que se vende, você tem 2, 3, 4 carros usados. Você sabe essa taxa no Brasil qual é? Acho que é 1 para 8, né? 12. 12, já está em 12. É demais. Então, cada negócio de carro novo, você faz 12 negócios. Bom para o OLX, excelente, né? Bom para o mercado. É verdade. Não, e complementando o que o Boris estava falando, né? Uma coisa muito engraçada que as pessoas não entendem, né? É que ele falou, né? Por exemplo, os airbags são obrigatórios, não tem jeito, né? Você sabe que o airbag de um Peugeot 208 custa a mesma coisa do que de um BMW, né? A peça é a mesma. Então não tem como, quer dizer, não é que você faz um airbag pior para o 208 e o melhor para o BMW. A peça é a mesma, ela tem que funcionar. Você tem um ou dois fornecedores no mundo, né? E as peças são iguais, né? Então isso custa, quer dizer, não tem como você tirar. Né? Quer dizer, cada vez mais você está tendo mais tecnologia para maior segurança, coisa e tal, e não tem jeito. Né? Quer dizer, isso é só um exemplo, né? Porque tem muito mais coisa dentro do automóvel que custa, né? E é o que ele falou. Aspas populares, não, vamos tirar as Deixou de existir. Aspas, deixou de existir. E no mundo inteiro. Ô Flávio, e as perspectivas para este ano? A gente está resgatando aí, fazendo uma retrospectiva de 2024 e para 2025. Perspectiva ainda de juros subir mais um pouquinho. Já tem gente que não está tão otimista que vamos ter bons números ou até um crescimento a mais. Como é que você vê tanto novos, mas também o seu foco, que é o de mercado de seminovos e usados? Felipe, essa era a grande dúvida do mercado no final do ano passado, né? A Selic tendo esses aumentos sucessivos, como é que isso se refletir na taxa de financiamento, isso vai frear o consumo? E a gente viu claramente, quando a gente pega o volume de crédito concedido em dezembro de 24, acumulado em 12 meses em relação a dezembro de 23, acumulado 12 meses, o crescimento foi de 30%. Ou seja, o brasileiro consumiu 30% a mais de crédito, mesmo com os aumentos sucessivos da Selic. Então é exatamente o que o Boris trouxe. O brasileiro ele é muito criativo, né? Então ele está pouco preocupado com o preço final e se a parcela vai caber ou não. Então o que ele vai fazer? Ou ele vai alongar as parcelas, chegando às 80 parcelas do Boris, ou ele vai buscar um veículo mais acessível que, diluídas as parcelas no prazo, vai caber no bolso de qualquer forma, né? Então o que a gente tem visto é crédito estando liberado, independente do preço, segue sendo uma mola propulsora do consumo. Então, não nos preocupa mais tanto esses possíveis próximos aumentos da Selic, porque a gente entende que o brasileiro já achou formas de conseguir alongar as parcelas ou trocar o veículo para caber essa parcela no bolso. Então, consegue driblar, né? Ele consegue, né? É o jeitinho brasileiro aplicado na compra e venda de carro. Então, a gente vê um mercado 2025 tão pujante quanto foi em 24. É o que a gente espera. Você já tem algum número ou ainda está cedo para arriscar? Ainda está cedo, né? A gente vê os aumentos, na verdade, eles foram sucessivos, mas muito recentes, né? Então, a gente entende que o mercado tende a se equilibrar agora. E a gente, certamente, nas próximas semanas, meses, vai entender exatamente a dinâmica desse mercado. E o negócio na OLX é uma dúvida, assim, é mais do consumidor para o consumidor direto? Tem lojista? Como é que é o principal assim, usuário da OLX? Hoje tanto vendedor quanto comprador? Sim. Hoje a gente é uma plataforma inclusiva de A a Z. Então eu tenho negócio para pessoa física, pessoa jurídica, de todas as rendas, né? Tanto lá da compra quanto lá da venda. Mas se a gente for quantificar, hoje, desses 800 mil veículos que eu tenho publicados, eu tenho algo como 80% de pessoa física e 20% de pessoa jurídica, né? Então, o meu principal anunciante hoje, ele é sim uma pessoa física. Então, o que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos meses? A gente quer incentivar que o profissional da indústria automotiva anuncie mais conosco, né? A gente quer romper essa barreira dos 800 mil veículos publicados à medida que a gente vai trazendo mais anúncios da pessoa jurídica. Como que a gente tem feito isso? Eu abri falando que o que caracteriza hoje basicamente a plataforma é a liquidez. Mas a liquidez, ela é uma proposta de valor que não é suficiente para o profissional. Talvez para nós, pessoa física vendendo carro, o que nos interessa é vender esse carro rápido. Mas o profissional ele precisa de mais, ele precisa de ferramenta,
Então o que a gente fez? No ano passado, a gente comprou uma empresa de Blumenau chamada Altimus, que trouxe para nós uma série de ferramentas que havia há muito tempo sido demandada pelos nossos clientes profissionais. Eu preciso de um integrador para que o meu anúncio vá para todas as plataformas. Eu preciso de um CRM para fazer gestão dos meus clientes. Eu preciso de uma ferramenta de precificação para precificar o meu estoque. Então, à medida que o OLX incorporou ao seu portfólio algumas ferramentas para os profissionais, a gente viu um crescente aumento desses anúncios de profissionais, porque a gente ampliou nossa proposta de valor. Então, hoje, a nossa principal estratégia é como eu cresço o número de profissionais na minha plataforma para que a gente amplie esse número de anúncios que hoje está em 800 mil. Bacana. Boris Feldman, você está otimista igual o Flávio aí para 2025? Não tem por onde não estar, porque a economia está crescendo, o desemprego cai. Sim. Né? O único fator que ele diz que não é importante, que bom, né? Porque ele é um expert nisso, é que mesmo com o juro subindo, é que a única coisa que poderia frear, se o juro subindo, ele diz que pouco importou até agora, e talvez pouco importe, vai crescer. Vai crescer e, olha, ele vendeu ano passado 1,5 milhão. 1,5 milhão de veículos. Não sei se vocês pararam para pensar, mas isso é muito mais que qualquer fábrica vende e quase o que o nosso mercado vendeu 2 milhões e meio, 2 milhões. 300. Ele vendeu quase o tanto que o mercado brasileiro inteiro, só a LX. Né? Essa OLX deve trabalhar muito bem. Estou só falando deve, eu sei que trabalha. É verdade. Ô Camanzi, a gente está falando aqui de venda de carros usados, tá chegando de novos players aí para o mercado de carros 0 km. Estou falando das chinesas que tem balançado aí, né? Focando muito elas nos carros elétricos, né? Como é que você vê essa chegada dos carros elétricos? Teve a notícia de que a Anfávia sempre representando o interesse das tradicionais, né? E estava vendo como entrar com uma ação com a questão do dumping. Enfim, você acha que essa preocupação faz sentido? Olha, faz, né? Agora, é bom lembrar que o dumping, as montadoras daqui já fizeram também, né? Em alguns casos, não é, Boris? Você sabe disso. Né? Quer dizer, que é um fato, né? Ano passado que foi lançado o Commander, né? Commander com motor 272 de 272 cavalos, coisa e tal. De repente eu vejo lá no line-up deles, né? Assim, ficou só um modelo com motor diesel. Tudo bem, o motor diesel está sumindo, então, né, quer dizer, por causa de poluição, coisa e tal, está todo mundo preferindo ir para outros motores, para outro tipo de motor, né, motor a gasolina, ou flex, né. Aí eu olhei, pô, tudo bem, né, ok. Já tinha tirado o motor diesel do Renegade, falei, tá, é uma tendência, coisa e tal, aí fui ver preço. R$40 mil a menos, do modelo exatamente igual era o modelo 2025, era exatamente igual ao 2024. Tinha 2 frisinhos a mais, sei lá, 2 porcariazinhas a mais. Eu falei, escuta, como é que vocês tiraram 40 mil? Tá todo mundo aumentando, tudo aumenta, né? Feijão aumenta, arroz aumenta, quer dizer, você vai ao açougue, então, pelo amor de Deus, né? Tomate, tudo aumenta, né? Como é que vocês tiram R$40 mil de um carro? Não é que tirou R$2 mil, tirou 40. Claro. Não, que, pô, a gente... aí vem aquele monte de desculpas, né? Ou seja, eles baixaram o preço daquele, né? Depois eu perguntei para alguém que entende, né? Falei, como é que é possível, né? Tem uns trâmites fiscais aí que dá, e depois é o tal negócio, né? Você perde de um lado, ganha do outro, né? Então, quando você começa a pensar em dumping, né? Quer dizer, os chineses estão fazendo dumping, tá, pode até ser. Agora, é o tal negócio, né? É um benefício para o público, né? Quer dizer, eles estão podendo ter, o consumidor brasileiro hoje, ele está podendo ter acesso, né? Vamos tirar a classe alta que compra BMW, Mercedes, esses carros, né? Mas o médio, ele está podendo ter acesso a carros muito mais bem acabados. Né? Os carros, você pega os carros chineses, cara, são top, né? Tudo emborrachado, sabe? Um acabamento legal, tem tecnologia adoidado, quer dizer, sabe? Então,
Aí qual é a preocupação? Como as montadoras brasileiras elas pararam um pouco no tempo, né? Elas não estão tendo como acompanhar de imediato. Né? Quer dizer, esse é o meu ponto de vista, né? Ainda mais eu trabalhei lá dentro, eu sei um pouco como é que é aquele negócio. Então, sabe, quer dizer, está tendo um pouco de medo. Aí o que acontece, né? Aí a Anfávia vai lá e... Não, vamos tentar aumentar o imposto para esse pessoal parar e a gente continuar vendendo essas porcarias que a gente faz e ganhando dinheiro, né? Porque se você for comparar o acabamento de um carro médio aqui no Brasil, cara, não tem mínimo, não dá para você comparar com um carro da mesma categoria feito na Europa ou Estados Unidos, né? Quer dizer, sabe? Os próprios carros, né, que vêm do México, por exemplo, né, que custam basicamente a mesma coisa, né? O Nissan, você pega, é tudo emborrachado, coisa e tal. Por quê? Porque lá fora, se não fizer isso, não vende. Né? Mas aqui, tudo bem, aqui passa batido. Você está entendendo? Quer dizer, você não tem opção, né? Então, eu vejo que os chineses, eles, no fundo, eu acho que foi um benefício para dar uma chacoalhada na nossa indústria. O pessoal já está começando a se mexer, né? Já tem mais uma fábrica que faz um híbrido, né? É meia boca esse híbrido que a Stellantis faz, mas, né, como diz o nosso irmão Fernando Calmon, é semi-híbrido. Achei ótimo. Agora, entrando especificamente, os chineses vieram muito fortes com o carro elétrico, né? Tem espaço para tanto carro elétrico aqui no mercado brasileiro? Você acredita nisso? Eu acredito. Ainda tem espaço para crescer? Tem, e muito. Eu acho que é gozado. Outro dia eu estava conversando com umas pessoas. Do meu ponto de vista, o Brasil é o único país no mundo onde o carro elétrico vai dar certo. Porque se você for pensar o seguinte, você fala, não, mas o carro elétrico não é totalmente limpo, né? Porque se você vai da matriz até o descarte, quer dizer, lá na Europa, toda a energia elétrica gerada é óleo diesel, né? Diesel, óleo, carvão, gás, sei lá, tudo coisa que polui, né? Usina atômica, né? No Brasil é tudo hidrelétrica. Você fala, não, mas não é total. Sim, não é total, é 60% mais ou menos, né? Bora. 85% da energia elétrica no Brasil é limpa. É limpa. Quer dizer, as fazendas fotovoltaicas estão aumentando assim de uma maneira incrível. O Brasil tem sol o ano inteiro, né? Quer dizer, não falta. Outra é eólica. Bom, vento é o que não falta exatamente. De vez em quando pode chover, então não tem sol. Tá, mas o vento tem com chuva, faça sol, faça dia à noite e tudo, né? Então, daqui a pouco, a nossa energia é 100% limpa. Então, é onde o carro elétrico vai ser onde ele é viável, né? Estão tentando hoje, né, quer dizer, contar, né, quer dizer, o legal é o híbrido flex. Para mim é uma utopia, né, o híbrido flex, é piada. Não, porque o híbrido flex é limpo. Espera aí, quando você põe etanol, porque se você põe gasolina, ele continua poluindo. Aí eu perguntei um dia, não, claro, óbvio, né? Ele falou, sim, polui menos, tá? Porque gasta menos, ok, polui menos. Mas por que você não fez só a etanol, né? Aí você quer um carro limpo? Aí maravilha, aí o híbrido vai ser limpo, se ele funcionar só a etanol. Aí eu tô fechado com você. Não, mas sabe, é que aí o consumidor, eles não querem. Claro, né? Porque quem que é trouxa, né? Quer dizer, a gasolina tá mais barata, né? Quer dizer, você ganha mais, o cara vai e põe gasolina. Eu faço isso, óbvio. O Flex me dá essa oportunidade, né, de escolher, né? Mas eu acho que no caso do híbrido no Brasil, ele deveria ser só Flex. Pronto, só com etanol, só a álcool. Né? Eu discordo do Emílio. Eu sabia. Esse foi o motivo da pergunta. Ele queria me atingir. Era esse rally que ele queria. Eu acho que tem lugar para o eletrificado. Eu acho que tem lugar para o híbrido plug-in. Vai na tomada, carrega, se no dia seguinte anda elétrico. Na semana seguinte, no mês seguinte, com o híbrido plug-in, você anda semanas, meses com eletricidade. Agora, o elétrico puro, né, além do fantasma da pane seca, que você olha, você dirige olhando para o nível da bateria. E além do mais, ele é caro. Além do mais, você carregar
Não, mas porque daqui de Belo Horizonte até Brasília tem 3 pontos que você pode parar. Sim, se um não tiver tomada quebrada e no outro tiver fila, você vai chegar rebocado em Brasília. E mesma coisa Belo Horizonte e São Paulo. O país é de dimensões continentais. A bateria que é o X da questão. Ela é pesada, ela é cara e ela dá pouca autonomia. Então, eletrificar, sim. Elétrico, vai nos Estados Unidos, onde esse problema de dinheiro não existe, mas os outros têm. Quem está vendendo carro elétrico, é bom o OLX saber disso. 15% a 20% pretende comprar outro elétrico. Metade vai para a combustão. E 20% a 30% vai para o híbrido plug-in, ou para o híbrido normal, o híbrido puro. Então, o elétrico está assustando o pessoal. Ainda mais lá onde tem temperaturas muito baixas. Você sabe o que vale a sua bateria do elétrico quando você vai a menos 20, menos 30? Nada. Ô, Boas, não é o caso do Brasil. Não, mas lá tem... No Brasil, não, você esqueceu do Sul, que é frio. Mas não é frio igual. Mas não é frio igual lá. Não, mas no Nordeste é quente para burro. E a bateria perde também. A bateria perde sempre. Tá, mas eu acho que são problemas que acabam sendo solucionados, né? Quer dizer, isso com o tempo, né? Quer dizer, com o desenvolvimento, eles vão acabar resolvendo esses problemas, Boris. E você lembra tão bem quanto eu, quer dizer, quando foi lançado o carro a álcool no Brasil? 78. 78, né? Era fácil, né? Você vir para Belo Horizonte só no álcool, né? Eu vinha com 20 litros no porta-malas. Cara, naquela época a gente não tinha internet, nem se sabia o que era, nem se imaginava que pudesse ser. Celular? Mas que celular? O que é celular? Nem existia a palavra, né? A gente tinha um mapa da 4 rodas. Coisa boa, né? E você olhava lá, tem posto aqui, mas tem álcool? O Papa não falava se tinha álcool ou não. Cara, levou mais de 10 anos para todos os postos você poder viajar com o carro a álcool no Brasil. Então, eu acho que o carro elétrico é uma questão de tempo também. Não é que você vai lá, você vira a chave, pronto, você pode recarregar em todo lugar, né? O tempo de recarga, concordo, ainda é demorado, né? Mas, caramba, cada vez mais o tempo está sendo reduzido, né? Quer dizer, é a tecnologia. Eu acredito, quer dizer, eu particularmente acredito. Acho que ele é muito viável, principalmente para o uso urbano, né? Para viagem... Desculpe, só para o uso urbano. Eu acho que dá para fazer pequenas viagens numa boa. E outra coisa, quem tem um automóvel, você precisa viajar. Eu fiz uma viagem de 1.400 quilômetros de carro elétrico. Um leitor virou por... E se o executivo tiver que chegar lá a tal hora, o que ele faz? Bom, o executivo que tem uma reunião a 1.400 quilômetros, ele vai de avião. Seguramente. Não vai de carro. Bom. Eu fui de carro porque era um passeio, era uma matéria. Esse temor aqui, né? Essa discussão entre Emílio e Boris acaba que é uma vitrine, um espelho do que acontece entre os consumidores, né? Eu trago dados. Vocês estão facilitando o meu trabalho. Entrevistamos os usuários do OLX e perguntamos: você tem interesse em comprar um carro eletrificado? 75% falaram, claro, o carro eletrificado é tudo de bom. E só o elétrico? De 75% caiu para 20%, que reforça a sua teoria de que, de fato, o eletrificado, tendo nesse balaio, né, o híbrido e o elétrico, estamos juntos. O elétrico 100%, aí é exatamente o que o Camões falou, é uma questão de timing. O elétrico hoje vai ser o que o álcool foi há anos atrás. É uma questão de tempo até, de fato, a infra estar pronta para suportar todos esses desafios, né? Um outro dado importante também é buscas. Se eu for pegar o elétrico mais vendido, mais buscado da BYD na plataforma do OLX, em 23, o elétrico 100%. Ele foi em 24 6 vezes mais buscado. O elétrico 100% da BYD de 24 para 23 ele foi 6 vezes mais buscado. O híbrido da BYD de 24 para 23 ele foi 40 vezes mais buscado. É isso. Então, de fato, o brasileiro ele já entendeu que tem questões que ainda tem que ser endereçadas, né? Que é irreversível o elétrico 100%, eu tô contigo. Acho que isso aí mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas o brasileiro entendeu que não vai ser agora e nem no ano que vem. Então, por isso, ele está sendo mais cauteloso em falar, puxa,
deixa eu ir no híbrido, que aqui é uma aposta um pouco mais segura, e à medida que a infraestrutura for caminhando, eu vou fazendo uma aposta mais ousada, e aí isso naturalmente vai se refletir na plataforma, seja na busca, seja no interesse de compra, e em todas essas variáveis que a gente mede periodicamente aí também. Pois é, Flávio, só complementando, né? Eu nesses poucos anos que estou nesse meio automobilístico, já percebi algumas coisas do comportamento do brasileiro, né? Você chega, aí ele fala, não, mas eu quero um carro com porta-malas. Porta-malas grandes, carro tem porta-malas pequeno. Tá, mas se a família é grande? Não, mas quando eu for viajar, tá legal, tudo bem. Você viaja quantas vezes por ano? Uma vez. Eu falei, você fica o resto do ano carregando esse baú, né? Você fica carregando esse baú o ano inteiro, vazio, né? Quer dizer, é mais peso no automóvel, gastando mais combustível, coisa e tal, para você viajar um ano, uma vez por ano, né? Quer dizer, não é mais fácil você botar um bagageiro e no dia que você for viajar e botar as malas em cima, né? É muito mais fácil você alugar nesse fim de semana ou nessa semana um carro na locadora. Exato. É muito mais barato. Para esta finalidade, né? Exatamente, né? Então acontece a autonomia. Aí você fala pro cara, bom, mas o carro elétrico eu prefiro um plug-in, porque a hora que eu for viajar, você viaja quantas vezes por ano, né? Uma. Bom, você pode brincar, né, com o seu aplicativo, ver onde é que tem ponto de recarga, se divertir, né, porque acaba sendo uma viagem diferente, né? Isso hoje, porque daqui a pouco não vai ter mais esse problema. Sim. Né? Quando você falou dos Estados Unidos, pô, você vai de Orlando até o Canadá de carro elétrico, você vai carregando. São 2.000 e não sei quantos quilômetros. Às vezes chega rebocado, né? Mas pô, quantas vezes você não ficou sem gasolina? Porque ninguém vai, sabe, em santa consciência, todo mundo fala, e se der pane seca. Caramba, você deixa teu tanque chegar ao fim para depois ir no posto? O elétrico é a mesma coisa, né? Você vai sempre buscar carregar ele antes dele chegar no zero. Né? Exato. É o que eu acho, né? Quer dizer, o cara fala, não, mas se acabar a bateria. Bom, mas se acabar a gasolina, o que você faz? É a mesma prevenção. Ô Flávio, você falou do aumento da ligação, né? A gente falou no começo dos carros novos e usados, os mercados são esses. Posso dizer o mesmo dos elétricos. Está tendo um aumento da oferta dos carros elétricos na plataforma? Sim. Hoje os eletrificados eles são menos de 5% desses 800 mil veículos que eu tenho publicados. Que basicamente é o reflexo do que é o inventário brasileiro, né? Mas a gente vê um crescimento brutal ano contra ano, né? Até porque a gente está... Essa revenda do elétrico, essa revenda do híbrido, ela é muito recente, né? Então agora, por exemplo, os elétricos estão completando o seu primeiro ciclo de 2, 3 anos. Então os primeiros elétricos estão chegando na plataforma agora, que é uma grande dúvida que a gente tem, né? O primeiro ciclo de revenda do elétrico é muito tranquilo, porque a bateria está com 2, 3 anos. A partir do segundo ciclo, quando a bateria vai ter 6, 7 anos, se aproximando ali da garantia de 8, é o grande X da questão. Quem vai pagar por esse carro? Quanto vai pagar por esse carro? Né? Então hoje, dificilmente você vai achar um profissional que cientificamente consegue precificar um seminovo elétrico. Um seminovo híbrido, todos são craques. Um seminovo 100% elétrico, dificilmente você vai ter um cara com nível de ciência suficiente para falar, cara, com base em dados da bateria, com base em dados do mercado, com base em dados do que ainda esse carro tem para rodar, esse é o preço. Então, é um mercado que ainda está se desenvolvendo. Está se ajustando, oferta e demanda. Né? Então a gente vê a plataforma, o cara bota um preço, zero demanda. O cara abaixa um pouquinho, aparece um corajoso. Bota mais um pouquinho, aparece um 5. Aí até chegar no ponto de equilíbrio. Tanto que um outro dado da plataforma super interessante é o deságio do carro elétrico 3 anos depois. O deságio do híbrido, 3 anos depois, ele se aproxima muito do a combustão. 25%, 30%. O deságio do elétrico, 3 anos depois, ele está entre 45% e 50%. Ou seja, o seu elétrico, 100%, daqui a 3 anos, hoje ele vale metade do que ele valia 3 anos atrás. Então, assim, é esse tipo de situação, somada à questão da infraestrutura que a gente conversou aqui, que leva o comprador a falar, eu estou pronto, ou é o melhor momento de ir para o elétrico 100%? Isso é um medo do consumidor ainda. Essa é o que você falou, da dificuldade ainda de entender a questão da bateria. Isso se reflete no preço, então, do carro. O nível de incerteza se reflete no preço. Né? Entendi. Mas tem uma coisa engraçada, né?
Porque as pessoas esquecem de um detalhe muito importante, né? Tudo bem, todo mundo, você também prefere o híbrido, né? O plug-in, qualquer híbrido, né? Ele também tem bateria, né? Ninguém está preocupado com a bateria do híbrido, que é tão cara quanto, né? Sim. Né? Mas o dia que acabar essa bateria, eu larga para lá e eu Ele vai rodar só. Eu vou rodar aí você com fica combustível. gastando aquele peso de Aquele bobeira, peso né? mútuo, né? Gastando Peso. mais combustível. Quer dizer, e a manutenção de um híbrido? Você já pensou? Porque você tem 3 tecnologias no híbrido. O carro Você tem a híbrido é mais complexo que um carro puramente elétrico. Mas, nossa, muito mais. Tem 3 tecnologias. Você tem a combustão, você tem a elétrica e você tem um negócio chamado gerenciamento dessa parafernália toda. Que, se te pifar sei lá, um transistor, né? Transistor da minha época, né? Quer dizer, um chipzinho. Olha, vou ajudar seu argumento. Vou reforçar. Pensa um híbrido que tem um motor a bateria elétrico com 250, 300 cavalos. Ele é pesado, mas com 250, 300 cavalos você vai embora. Né? Um híbrido plug-in. Mas aí você anda 100 km e olhe lá, acabou a bateria. Mas não tem problema, tem a gasolina. Quantos cavalos tem? 120? 130? Aí lá vem o Scania buzinando para você na subida. E você suando na subida. Exatamente. Então, pela lógica aqui exposta, aproveitando os dados que o Flávio trouxe, a lógica do Emílio, o consumidor está raciocinando de forma errada. Tá. Porque o medo dele do elétrico tinha que ser mais voltado até para o híbrido. Claro, porque o problema é o seguinte, o híbrido, você vai continuar tendo que trocar óleo do motor, você vai ter que trocar a correia do motor, você vai ter que... Toda a manutenção que você faz no carro a combustão, você tem que fazer no carro híbrido, mais a do elétrico. Enquanto que a do elétrico é só a do elétrico. Quer dizer, sabe, eu costumo falar com as pessoas, o elétrico é tão simples, né? Quer dizer, ele tem um motor lá que é igual ao da enceradeira. É um motor elétrico, pô. Você para ir para frente, você põe para cá. Aí você quer ir para trás, você inverte a polaridade, o carro anda de marcha ré. Não tem câmbio, não tem, sabe, tem uma transmissão, né? Tem o par, que é a única coisa que é para travar o carro, né? Mas isso é besteira. Então, eu vejo, né, quer dizer, na simplicidade, eu fiz um teste, eu tive oportunidade de fazer um teste, que é onde está pegando, onde o pessoal da Uber está muito em cima, né? Quer dizer, eles estão partindo para o elétrico por causa disso. Eu tinha feito o teste com o Kwid, né, 1.0, que é um dos carrinhos mais econômicos que nós temos aqui, né? Depois eu fiz com o Kwid elétrico, no mesmo circuito, nas mesmas condições, e abastecendo em casa. Porque isso é muito importante, né? Quer dizer, você não precisa mais ir no posto. Se você está em casa, você pode abastecer em casa, né? Foi pura e simplesmente 1/3 do custo. 3 vezes menos. Se eu gastava 99, estou gastando 33 para fazer o mesmo percurso. Isso pega qualquer um. Sem dúvida. Ô Boris, há mais tempo eu não sei se você escreveu ou falou nas rádios, uma grande frotista norte-americana, acho que a Hertz, que se livrar, né, dos carros elétricos, porque era uma questão de manutenção. Como é que era essa história? Não era manutenção, era falta de interesse do cliente. Quem chegava na Localiza, na Hertz, né, porque grande por grande a gente vai no Nacional. Depois eu cobro do Salim aí. Mas o Salim não comprou a Hertz? Aqui no Brasil só. Ah, tá. Mas a Hertz, que é a terceira do mundo, ela tinha 40 mil carros elétricos, o que é pouco, né? A frota dela é de mais de 1 milhão. Ela tinha 40 mil carros elétricos, vendeu 20 mil por quê? Quem chegava na Hertz para alugar um carro só pegava o elétrico quando ele ia andar no trânsito urbano, na cidade. Para viajar, jamais. Foram tantas experiências terríveis, apesar do Emílio dizer o contrário, que a Hertz ela teve um prejuízo de 450 milhões de dólares, mas botou 20 mil carros à venda. É isso que você falou, metade do preço. O carro custa 50 mil dólares, vende por 25, fica livre dessa porcaria e pronto. Posso complementar a sua história? Eu escutei essa história e eu escutei o próximo passo disso. É exatamente... Você estava ouvindo o Alto Papo? Muito obrigado. Eu sou, na verdade, o ouvinte número 1 do Alto Papo. E aí eu fui investigar esse tema. Espero que você seja o número 2. Também. Carros com Claro, na verdade, eu sou fã. Né? Estar na mesa com os meus ídolos, para mim, é um privilégio. Então, indo além dessa história do Boris, nós estamos falando dos Teslas da Hertz, né? O que aconteceu? A Hertz ela acabou fazendo uma parceria com a Uber
lá nos Estados Unidos para desovar esses Teslas. E a Uber se apropriou desses Teslas e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma condição especial para os frotistas da Uber, para que esses caras de fato possam querer rodar com esses Teslas e o nosso compromisso fica reforçado com a sustentabilidade. Então a Uber fez um novo posicionamento de mercado, dizendo o seguinte, a Uber aqui nos Estados Unidos, em cidades como ali, quando isso aconteceu, eu estava em Austin, no Texas. Você pede um Uber em Austin, a chance de vir um carro elétrico da Tesla é de 100%. Porque todos os motoristas de Uber tiveram acesso a um preço super baixo para ter acesso àquele Tesla que a Uber pegou da Hertz. Então, assim, no final, deu certo para todo mundo. A Hertz conseguiu se livrar dos Tesla, a Uber abraçou isso aí e você, motorista de Uber, pegou aquele Tesla a um preço super interessante e a Uber reforçou o compromisso dela com a sustentabilidade. Aqui a gente só roda de Tesla, porque a gente é uma empresa sustentável. Então, no final, ficou bom para todo mundo. Não, sabe? A Hertz perdeu. Perdeu. Com certeza ela fez isso com design. Sabe quem entrou nesse programa da Uber? Até o Dedé conhece. O Alberto Kopic, que está lá nos Estados Unidos. Ele estava de motorista de Uber com o Tesla, mais barato. Não, são carros belíssimos e novíssimos. Não, todos novos, né? Ele andava para cima e para baixo. A única coisa que ele tinha que abastecer nos pontos da Tesla. Né? Ele não podia ir lá e pagar, porque ele tinha um preço especial. Né? Então, e é engraçado, né? Você espeta lá, já sabe tudo, né? Você chega no posto, abre a portinha, a hora que você espeta já vai para tua conta. Se você, depois que carregou, ficar lá mais do que 10 minutos, começa a cobrar. Entendendo? Né? Porque diz que americano é assim, né? Põe lá para abastecer, vai tomando uma cerveja lá e esquece o carro, né? Ô Flávio, agora eu vou. Você tá muito munido de números, mas agora eu quero um exercício de futurologia. Assim. Vamos. O pai Flávio vai ler a bola de cristal. Me interessa, vamos. Você falou da questão da precificação do carro elétrico. Você acha que nesse segundo ciclo há uma chance dessa queda acentuada melhorar? Como é que. Quem vai comprar um carro... Porque essa é uma preocupação. O consumidor vai comprar um carro elétrico hoje, um dos principais fatores de preocupação é, quando eu for revender esse carro daqui X anos, eu vou perder muito dinheiro? Você acha que em algum momento vai encontrar esse equilíbrio? Eu vou te falar o que eu acho que vai acontecer, e aí eu tô com 2 especialistas aqui que podem me desmentir ou corroborar aqui com a minha previsão de futurologia aqui. Acho que com essa volumetria ou com essa quantidade de montadoras chinesas que estão prestes a desembarcar no Brasil, com bons veículos elétricos de altíssima tecnologia embarcada, sendo parte desses lançamentos, veículos de entrada, o brasileiro ele vai parar de fazer conta e vai olhar para um veículo chinês elétrico, top de linha, ao mesmo preço que hoje ele compra um Palio, ao mesmo preço que hoje ele compra um HB20 e fala, quer saber? Vou nessa. Porque, cara, entre pegar uma tecnologia obsoleta e uma tecnologia completamente revolucionária, depois daqui a 3 anos eu vejo o que eu vou fazer com esse carro, né? Porque eu acho que a proposta de valor vai ser tão bacana e vai ser oferecida de forma tão massiva pelo volume de montadoras chinesas, que eu acho que a tendência é que para que o ecossistema se ajuste, o preço cai transversalmente. Montadoras tradicionais vão ter que rever a sua precificação dos seus chamados veículos de entrada, que a gente sabe que já não existe mais, para fazer frente a esses preços dos elétricos de entrada. Faz sentido ou estou muito... Não, eu acho que você está certo. E tem outra, né? Quer dizer, se você for ver as montadoras, né? O que elas estão fazendo? Né? A Fiat já tem com a Leap Motors, né? Quer dizer, ela vai trazer carro elétrico chinês. A Ford também. A Ford também, a Volkswagen apresentou todo mundo. O Spark, que é um carro chinês. É um carro chinês. Daqui a pouco vai ter realmente uma pilha de carros elétricos. Agora, a pergunta do Felipe, eu acho que você tem razão, você está certo, mas talvez no prazo errado. Eu acho que vai passar muito tempo ainda para que isso aí vai acontecer. E os preços comecem a cair para que o mercado se regule? Eu acho que sim. Porque olha lá nos Estados Unidos, já tem quantos anos que o pessoal compra carro elétrico? Já estão trocando de carro e não querem saber de elétrico. Isso faz o preço despencar. Sim.
E despenca mesmo. Enquanto o carro a combustão perde 20%, 30%, 20%, 25%. Isso você sabe melhor do que sim. isso. O elétrico perde 45% a 50%. Por que vai deixar de perder os 45%, 50% se o cara que comprou o elétrico, na hora de trocar, ele não quer mais o elétrico, ele quer combustão? Eu acho que é uma equação muito difícil de fechar. Até que o mercado se ajuste, né? Só que eu acho uma coisa, né? Estados Unidos acaba não sendo muito referência para mim, né? Porque primeiro o americano gosta de V8, né? Quer dizer, ele gosta, né, de cilindrada, quer acelerar, ouvir aquele ronco, né? Não, pera, eu não sou americano e gosto. Você é um americano de coração, Boris. Mas, então, quer dizer, tem essa parte cultural do americano, né? Então ele sabe, porque andar num carro elétrico é silêncio o tempo todo, né? E realmente não tem coisa melhor do que você ouvir aquele ronco daquele V8, né? Sinceramente, isso eu também acho. Né? E tem outra, né? O combustível lá está baixando, ainda mais o Trump, né? Que falou que vai perfurar não sei aonde, e o combustível já está mais barato. Vou andar de elétrico por quê? Se eu posso ter o ronquinho lá legal e mais barato. Sabe? Eu acho que a mentalidade do americano é um pouco diferente do resto do mundo. E aqui você tem essa preocupação com o custo, né? Com o custo de uso do veículo. E realmente o elétrico, né? Quer dizer, está sendo provado por esse pessoal todo de Uber, né? Que está andando, que os caras estão uma demandada geral para cima desses carros, né? Outro dia eu fiquei sabendo, tem um Seal. Um BYD Seal aí de Uber, imagina, um carro de 400 pau. Deve perguntar, mas e aí, vale a pena? Não, tá ótimo, vale a pena mesmo, porque é barato, né, você fazer ele funcionar. Eu queria aproveitar esse gancho do Emílio da questão do custo, né, de uso, desvalorização. E será que a alternativa para quem quer ter um carro elétrico agora, sem correr risco, é talvez ir para a questão do carro por assinatura? Porque ele vai ter o carro, vai usufruir do carro, mas não vai empatar um patrimônio. É um caminho válido, Flávio? A gente escuta hoje os portais, como a LX, tem como principais clientes as locadoras, né? Então, grandes locadoras como Localiza, Movida, Unidas, utilizam portais como a LX para fazer desmobilização dos seus veículos de locação depois do período ali de 12 meses ou 30 mil quilômetros. E o que a gente escuta muito dos clientes é que aqueles clientes que têm de fato um interesse em ter um elétrico, antes deles se comprometerem com a compra, a primeira coisa que eles fazem é ir até uma locadora para assinar ou alugar um carro elétrico para ver se de fato ele vai se adaptar àquela nova modalidade, né? Então, acho sim que a assinatura pode ser talvez o modal de entrada para quem quer ter um elétrico, para que o cara se teste, né? Teste a modalidade e veja se de fato ele se adapta, antes de fato ele se comprometer a fazer essa aquisição, porque, como a gente falou, não é uma aquisição barata, né? A gente fez essa pesquisa também, é um outro dado interessante. Hoje, 12% dos usuários OLX já têm um carro por assinatura. Não necessariamente elétrico, mas eles já convivem com esse modal chamado assinatura. É muita coisa, né? 12%, acho. Muita coisa. Tem uma coisa também do carro elétrico, desculpa. Não, por favor. Né, que as pessoas, que o brasileiro está com muito medo, né? Todo mundo tem medo da bateria. Realmente, as baterias estão evoluindo, coisa e tal, os tempos de recarga estão baixando, né? A durabilidade está aumentando, os materiais usados são materiais não tão poluentes, né? Enfim. Só que aí a pessoa fala, não, mas a bateria vai custar caríssimo, né? Sim, a bateria vai custar sempre no mínimo 20% do preço do automóvel. Isso quando você tiver uma produção grande, coisa e tal. Só que tem um problema. Se ela pifar, bom, ela é feita em módulos. Não pifam os 12, 15 módulos que ela tem. Você pifa um, né? Então você vai lá, você substitui só um módulo, certo? E depois, quando a bateria acaba, né, que ela chega a 70%, ela não funciona mais para o automóvel, né? Ela não consegue mais empurrar o carro com o mesmo desempenho, ok? Vou jogar fora. Não, meu amigo. Não é que nem a bateria que nós conhecemos, lá de 12 volts, coisa e tal, que depois de 2, 3 anos, você arriou a bateria, você não consegue mais nada, você joga fora, dá pro cara da bateria e ele tira lá os coisas, mas você não ganha nada por isso. Aquela bateria vai ter uma segunda vida. Uhum. Então, ela vai servir para quê? Ela vai servir para armazenar energia, né? Que você pode montar uma estação fotovoltaica em casa, você vai armazenar a bateria, alimenta a sua casa, carrega o carro, né? E
custo zero, né? Depois você amortiza, depois que você amortizar a instalação que você fez, né? Mas tudo bem, vai ter um tempo, né? Então ela vai servir como um instrumento de troca. E ainda tem o terceiro ciclo, que ela pode ser reciclável. Não, depois que você botou ela em casa, né? Não, ela fornece energia elétrica, você não pode reciclá-la. Não, você tem um terceiro uso, que eu descobri outro dia com o nosso amigo Bellini. Ela vai servir, que hoje isso é feito com aquelas baterias de empilhadeira, né? Aquelas de chumbo ácido, aquelas enormes, que serve para estabilizar a corrente entre um ponto e outro. Tá? Quer dizer, antes de ir para reciclagem, ela ainda tem esse último suspiro de vida. Exatamente. Né? Que é penúltimo. O penúltimo suspiro. E depois ela vai para reciclagem. Quer dizer, ela sempre vai ter um valor. Né? E depois você fala, bom, mas aí vai poluir o ambiente, né? Quem que é louco de largar lítio, fosfato, sei lá, o que tem lá dentro? São materiais nobres. Você acha que os caras vão jogar fora isso? Os caras vão tentar tirar, porque são materiais nobres que custam dinheiro. E eles vão servir para fazer novas baterias, né? Então, e entra a reciclagem. E cada vez mais, né, quer dizer, os sistemas, né, quer dizer, os sistemas de reciclagem, eles estão evoluindo também, né? Então, quer dizer, cada vez mais eles vão poluir menos, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa que isso ainda não está na cabeça do brasileiro, e acho que do mundo, né? Que o cara sabe, pô, a bateria é caríssima. Mas você não joga lá fora. Você tem um instrumento de troca, né? Que você tem alguma coisa que tem um valor. Então fica a base de troca. Eu te dou essa, você me dá outra. Que nem você faz com o automóvel usado. A hora que você vai vender seu carro, você não joga fora. Né? A hora que você vai trocar de carro. Você dá seu carro de entrada. Ô Camões, a sua analogia do elétrico de hoje é o álcool do passado, ela é perfeita, né? Pois é. A gente sabe dos desafios e a gente sabe que é uma jornada de aculturamento do brasileiro, né? Entender os prós e os contras e, naturalmente, que esses desenvolvimentos ou que esses desafios sejam sendo percorridos ao longo dessa jornada. É inevitável, né? A questão é o tempo. Nós temos que acertar agora em que momento da linha do tempo essa chave vai virar, né? E a velocidade que esses desafios vão sendo rompidos aí ao longo do tempo. Mas eu e o Boris não vamos ver isso, mas enfim. Que bom. Contamos com vocês aí pra gente voltar aqui. Falamos lá que isso ia acontecer, pô. E o Boris não acreditou. Vamos ter que deixar isso gravado. Cético, Boris. Vamos deixar isso gravado. Então eu vou aproveitar o ceticismo do Boris. Você trouxe o número já dos usuários da plataforma que já tem carro por assinatura e pegar esse gancho também do Emílio dos vários usos da bateria. Será que a gente não está vendo, Boris, o mercado que não vai existir mais no futuro, o mercado de ter a posse definitiva? O que eu digo é, por exemplo, a gente está pensando que o dono do carro elétrico vai ficar preocupado, mas será que no futuro próximo, ao invés de comprar o carro elétrico, você vai assinar e essa preocupação toda vai ser de quem está te fornecendo esse carro elétrico? Tem até hoje o cara que compra o carro elétrico sem a bateria. Ele assina a bateria. É o início disso que você falou aí. Ele assina a bateria, ele aluga, vamos dizer assim, a bateria. O dia que acabar, eles trocam, põem outra, ele vai pagando todo mês pela bateria. Ou ele paga todo mês pelo carro mais a bateria, ou ele comprou o carro, mas paga todo mês pela bateria. Eu sabia disso. Aonde? Tem, não no Brasil. Mas tem na Europa, tem nos Estados Unidos. Você acha que o carro por assinatura vai exceder, vai passar desses 12%, que é um número já bem, assim, bem elevado, né? Elevado para o contexto atual do brasileiro que ainda vê o carro como um bem. Ele quer ter assim, a posse, o documento, né, no nome dele. Você acha que esse número vai crescer? Eu acho que vai crescer o número dos que não querem carro. Bem, a começar dos jovens hoje. Eu fiz meu exame de habilitação, tirei minha carteira exatamente no dia que eu fiz 18 anos. Eu já estava... Não perdeu um dia. Não perdi um dia. Bom, claro. Não perdi um dia. Acontece que hoje os jovens de 18, 19, 20 não estão mais tirando a habilitação, não estão mais comprando automóvel, estão passando a comprar automóvel quando casam e têm o primeiro filho. Aí eles sentem a necessidade de ter o carro. Então, olha só, porque se alguém me pergunta
Boris, qual é o melhor carro para mim hoje? Aí sabe o que eu falo? Uber. É o melhor carro, porque faz sentido você comprar um carro, pagar para tê-lo durante 24 horas, pagar o imposto, o seguro, a manutenção de 24 horas. Se você não tem um uso... Você usa 2. Não. Quantas horas você usa o seu carro por dia? Poucas, né? Você usa quantas horas? Nada, né? Você está lá enfiado igual um ermitão lá naquele seu bairro lá e não... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu também. Então, as pessoas usam 2, 3 horas e pagam pelas 24. Então vai cada vez mais cristalizando essa ideia de que carro é para você pagar pelo que você usa. Já tem seguro de automóvel no Brasil que você paga só pelo número de quilômetros ou de horas que você usou o carro. Já existe esse aplicativo. Então, aos poucos, a ideia da posse vai sendo substituída pela ideia da utilização. Eu acredito muito nisso que o Boris falou. Eu acho que todos esses modais eles acabam se acomodando. E é muito o que o Boris trouxe. Depende do seu momento de vida, né? E depende da intensidade do uso. No final, tem espaço para tudo, né? Para todos os modais. Estou falando de assinatura, compra e venda, se é usado, se é zero, se é Uber. Acho que em cada momento da sua vida ou em cada momento do seu ciclo mesmo, você vai escolhendo aquele modal que melhor te representa ou que melhor te atende. Acho que tem espaço para tudo. E existe algum jeito da pessoa racionalizar isso, do consumidor racionalizar? Como é que... Você tem um fio de meada, assim, eu gasto... Porque o Boris falou, você usa poucas horas. Sim. E talvez até correndo o risco de falar do negócio da sua contra, né? Sim. A sua plataforma de compra e venda. Perfeito. Mas como é que o consumidor pode entender quando vale a pena ter um carro e quando vale a pena partir para uma modalidade de assinatura? E nem às vezes uma assinatura mensal. Vamos expandir, assinatura por horas. Perfeito. Por uma utilização. Felipe, esse é o ponto mais crítico para a tomada de decisão. E eu acho que por isso a assinatura hoje ainda está em 12% só dos usuários do OLX. Porque o brasileiro padrão ele não consegue fazer essa conta. Porque é uma conta muito complexa, né? A conta básica ou a conta tradicional que o brasileiro faz é a posse, entendendo que 60% dos veículos adquiridos são adquiridos através de financiamento, ele vai olhar qual o valor da parcela desse financiamento e comparar com o valor da mensalidade da assinatura. Como em 90% dos casos dá igual, ele fala, entre assinar e não ter a posse ao final e entre financiar e ter esse carro no final, eu vou financiar. Mas essa conta não está certa, ou não está 100% certa. Você não pode comparar única e exclusivamente as parcelas, né? Tem que levar uma série de variáveis em questão nessa conta, que é o valor desse veículo ao final do ciclo, o valor de revenda, né, o valor residual dele, todos os custos adicionais que você vai ter com manutenção desse veículo, né, com seguro, com tributos. Mas é uma conta difícil. Não por acaso, todo mundo que oferece o carro por assinatura te oferece o famoso simulador, né? Então, montadoras, locadoras, startups que oferecem essa modalidade, no pitch de vendas dele tem lá o simulador. Simule aqui. E aí tem todos esses critérios que o Boris trouxe. Quantas vezes por semana você utiliza o carro? Durante quanto tempo? Quantos quilômetros você roda ao longo da semana? E aí, com base nesses critérios, esse simulador mobiliza todo o algoritmo lá para falar: você é um forte candidato, ou o bottom line deles é: você vai ter uma economia em um ano de 12%, de 15%. Então, acho que pela complexidade da conta, o brasileiro acaba ficando restrito a parcela do financiamento versus mensalidade da assinatura. E aí nessa ele vai sempre, como bom latino, pela posse, né? Diferentemente do americano, que convive com o uso, a gente vai para a posse. O que você disse, Felipe, e o que ele complementou, tá tudo errado. Tá tudo errado. Matematicamente errado. Tá matematicamente errado. Porque, bom, tá certíssimo o que você falou. Ele compara a parcela do financiamento com o aluguel, a prestação. A mensalidade. Ninguém lembra que quando você compra um carro... Esquece o financiamento. Eu comprei um carro por 100 mil. Tá? Bom, não estou mais comprando. Eu só vou pagar o aluguel. Aquele 100 mil rende, não rende aí? Perfeito. Custo de oportunidade. Bom... Então você aplica aquele dinheiro. Perfeito. Bom, muito bem. Quando você vai vender o carro, você já perdeu uns 20 ou 30 mil? Certeza. Você esqueceu também. Também. Você perdeu 20 ou 30 mil. E quanto que te custa o IPVA, o seguro? Tal?
no mínimo R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês é o que você perde. Com o valor que despenca do carro, você não tem nada a ver com isso, que você vai trocar o seu novo por um outro novo quando você aluga. Você não paga nada, você só paga a gasolina, nem a troca do pneu. Eles pagam tudo, tudo incluído, exceto a gasolina que você vai pagar. Se você puser isso no papel, vai dar 2, 3 mil. Agora, se você fala o aluguel desse carro, Perfeito. é 3 mil. O quê? 3 mil? Mas ele não sabe quanto ele gasta. Ele não sabe. Achamos um brasileiro que fez a conta correta. E você sabe qual É raro, mas existe, tá vendo? Você sabe quantos meses, as contas que a gente já fez, você tem que fazer o carro de aluguel no mínimo por 36 meses. Você já deve ter feito essa conta. Sim. Se você fizer 12 ou 24, Não compensa. Não é A legal. partir de 36, você A partir de chega 36, vale a pena. no break-even. Mas, desculpa, eu preciso te corrigir, né? Você falou de um brasileiro, mas você esqueceu da origem dele, né? É verdade. Esqueceu do sangue judaico? Porra. Dito isso tudo, Emílio, você alugaria um carro? Não. Por quê? Porque eu faço parte dessa turma que quer ter a posse do carro. Eu quero ter o meu carro. Nós somos muito apegados. E tem um componente brasileiro, tem um componente emocional, né? O com brasileiro carro, é emoção pura. né? E assim, tem trata o carro de lavar lá no parte da sábado. Eu já fiz muito disso. Claro que alugando o carro, eu posso ter o carro que eu quero. Ok? Que eu gosto, coisa e tal. Mas eu entro nessa turma que eu ando muito pouco, né? Quer dizer, por enquanto, quer dizer, toda hora eu tô com um carro de teste, né? Quer dizer, então eu não tenho o meu carro, né? Eu tenho 2 carros meus, eu tenho um Classe A que é de 1999 e um Jeep 78 que eu brinco com ele de vez em quando. São os meus 2 carros. O resto, a Vânia tem o carro dela, né? Minha esposa, mas quer dizer, eu não preciso ter um carro, né? Então, eu não seria vantagem para mim alugar o carro. Mas se tivesse necessidade, eu com certeza alugaria e teria o carro que eu gosto. Né? Quer dizer, o brinquedinho e o carro pro dia a dia. Pro dia a dia, exatamente. O brinquedinho seria de posse, né? Ô, Flávio, e quem vive da compra e venda de automóveis, como é que tá vendo esse cenário? Que por enquanto é um horizonte distante, sim, né? Sim. Mas quem chega primeiro com uma solução bebe água limpa. Felipe, tem aqueles que veem o copo cheio e aqueles que veem a metade vazia, né? O que a gente estimula os nossos clientes parceiros é ver a oportunidade nisso tudo, né? A gente estava comentando, já existem concessionárias e multimarcas que conseguiram um KNAI, não só para fazer a compra e venda, mas um KNAI para fazer a assinatura, né? Então esses são os visionários, esses viram a metade da oportunidade. Então eles não estão se vendo ameaçados, eles acharam uma outra linha de receita para além da compra e venda eles também alugarem, eles também assinarem, né? Outros já estão fazendo pós-venda com serviços, né, adicionados ali de, sei lá, funilaria e outras coisas. Então tudo depende de como você entende essa oportunidade ou essa tendência. Alguns ainda vêm com ameaça, mas os mais visionários estão entendendo como oportunidade e já começaram a ganhar dinheiro com isso. Legal. Senhores, olha, abordamos muitos assuntos aqui, a conversa foi ótima, mas já estamos há muito tempo aqui batendo esse papo. Gostaria de bater mais tempo, conversar mais, porque eu estou aprendendo muito, tenho certeza que quem está nos acompanhando ali também aprendeu muito com esse timaço de especialistas. Mas fica para uma próxima, reunir todo mundo aqui, agradecer ao Flávio por ter participado, trouxe aí números, uma visão de mercado, e agradecer ao Boris Feldman com a sua expertise, sua história, e ao Emílio Camanzi, nosso também convidado aí, por ter enriquecido tanto a nossa conversa de hoje sobre aí, mercado de usados, carros elétricos e carro por assinatura. Você curtiu esse bate-papo? Quer ver mais dele aqui? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal, acione o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Siga também Carros com Camanzi. Se inscreve lá com também, Camanzis, né? Carros com Camanzis. Né? Agora porque temos a nossa querida Camila já tomando conta do canal, né, Emílio? Com muito orgulho, né? Tô passando. Te cuida, viu, Emílio? Aposto que ele tá orgulhoso, tá fazendo essa com muita satisfação. Obrigado, Boris. Deixar algum recado aí para os nossos fiéis inscritos aqui no nosso canal do Autopapo? Só tem que agradecer, já passamos de 1 milhão
de seguidores do Alto Papo no YouTube, que não é brincadeira. Não é para qualquer um. E se nós passamos de 1 milhão, é porque teve mais de 1 milhão de gente acreditando no que nós falamos, na nossa credibilidade, e que a gente tenta passar um conhecimento razoável que a gente tem do assunto para todo mundo. Genial. E Flávio Passos, muito obrigado. OLX, quantos carros você falou? Eu fiquei impressionado. 800 mil veículos. Então quem está procurando vai encontrar alguma coisa lá, né? Vai lá. Agora, quer comprar ou quer vender? A gente está com a campanha nova que agora não é mais o desapega OLX. Agora é acelera OLX. Legal, bacana. Pessoal, bacana. OLX presente nas redes sociais todas. Perfeito, também. @OLXBR. E quem quiser falar comigo, @F_Passos. Instagram. No Instagram. Combinado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.